Olá, que Deus abençoe você, seja bem-vindo mais um dia do nosso panorama do Antigo Testamento. Hoje, continuando a nossa aula de profetas menores, né? Esse módulo panorama do Antigo Testamento. Você já teve aula dos livros históricos, do Pentateuco, vários outros livros, e agora estamos aqui nos profetas menores. Vamos finalizar esse módulo com os profetas menores e o período interbíblico. Hoje é dia de nós falarmos do profeta Amós. Ontem falamos de Joel e hoje é dia de falar do profeta Amós. Quem é Amós? Qual que é o significado do nome Amós? Amós significa carregador de fardos ou carregador de pesos, né? Ele é de uma cidadezinha chamada Tecoa. A cidade de Tecoa, ela é uma cidade que, por mais que ela é uma cidade muito pequena ali do Reino do Sul, ela é uma cidade muito importante porque ela ficava mais ou menos 16 quilômetros de Jerusalém. Mas era uma cidade estratégica no sentido de os montes onde ela estava estabelecida tinham uma visão do deserto ali de Jerusalém. Então, os inimigos que vinham contra Jerusalém, eles eram vistos justamente dessa cidade de Tecoa, que era a cidade de onde veio o profeta Amós. O profeta Amós, ele tinha como profissão pastor de ovelhas. Ele faz questão de deixar isso bem claro. Nós vamos ler lá na frente depois. Ele faz questão de deixar bem claro que ele era um pastor de ovelhas, um cultivador de sicômoros. O que é um sicômoro? Sicômoro é um tipo de figo, né? Eu não sei se você lembra, lá no Novo Testamento, quando a Bíblia fala assim, para Jesus falando para Zaqueu, Zaqueu, desce da árvore, Zaqueu, porque hoje convém pousar em sua casa. A árvore que Zaqueu subiu era justamente um sicômoro, né? Alguns vão dizer figueira. Sim, existem vários tipos de figueira, e o sicômoro era essa árvore, e Amós, ele cultivava sicômoros, né? Ele não era um profeta de profissão, né? Não era alguém treinado. Ele foi chamado por Deus diretamente para profetizar ali contra o povo ali no Reino do Norte, né? Levar a sua mensagem ali no Reino do Norte. Ele vai profetizar mais ou menos entre 760 e 750 a.C., ali no Reinado do Norte, durante o reinado do rei Jeroboão. Você vai perceber que Amós é também contemporâneo de Oséias, né? Profetizaram mais ou menos ali na mesma época. Oséias a partir de 750 a 725 e agora Amós, mais ou menos ali entre 760 e 750, né? Também no reinado do rei Jeroboão. Qual que era a situação ali na época em Israel? É aquilo que nós já até falamos, como eu disse, o período dos profetas menores aborda um tempo de prosperidade ali em Israel, né? Prosperidade militar, prosperidade financeira, a cidade estava segura, seus fortes estavam bem robustos, estavam bem levantados, prosperidade econômica, porém espiritualmente decadente. Era uma cidade que, por mais que estava passando por um momento, um período muito próspero, um período militar, um período na agricultura muito bom, mas espiritualmente eles estavam decadentes. E quais eram os grandes problemas da época, pelos quais os profetas menores, mas principalmente nos detendo aqui em Amós? Amós vai falar contra um dos grandes problemas que estavam acontecendo ali em Israel, que era o problema da desigualdade social. Pastor, mas desigualdade social tem em qualquer lugar. Porém, a desigualdade social ali era oriunda da corrupção do sistema que estava corrompido ali em Israel. A desigualdade social vinha porque os pobres estavam sendo massacrados. A corrupção do sistema estava colocando recursos nas mãos dos ricos, tornando-os mais ricos e os pobres ainda mais miseráveis. E Deus estava vendo tudo isso. Um luxo excessivo da elite, enquanto o povo sofria. Uma falsa religiosidade. Sabe por quê? Porque o povo estava adorando.
O povo continuava adorando, o povo continuava fazendo seus sacrifícios. Era uma mistura de judaísmo com idolatria. Então, Oséias, os demais profetas, mas principalmente Amós, ele vai falar contra essa desigualdade. Ele vai dizer como vocês podem adorar a Deus, como vocês podem adorar a Deus, estar aqui adorando a Deus e permitindo todo o massacre dos pobres, toda essa desigualdade social. Qual que é a missão e propósito aqui do livro de Amós? Amós foi enviado por Deus para denunciar esse pecado de Israel. Vai denunciar o pecado, mas também vai advertir quanto ao juízo que estava por vir. A mensagem era dura. A mensagem de Amós era dura, direta e também confrontadora. Mas ele trazia um alerta. E qual que era o alerta? Entenda, a prosperidade de vocês está trazendo para vocês uma sensação ilusória de que vocês estão no caminho correto. Saiba que Deus não está aprovando e Ele quer que vocês se arrependam. Essa é a mensagem de Amós. Amós não era esse profeta que estudou numa escola de profetas, assim como nós tínhamos ali em Israel, com Elias ou Eliseu. Não. Amós, ele faz questão de dizer que ele foi chamado pelo próprio Deus nos campos. Ele foi chamado pelo próprio Deus. Aqui, Amós, capítulo 7, versículo 14 e 15, ele mesmo vai dizer: eu não sou profeta, nem filho de profeta. Sou boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou por detrás dos rebanhos e me disse: vai e profetiza ao meu povo. Isso destaca que a autoridade do profeta Amós não vem de um aprendizado humano, não vem somente daquilo que ele aprendeu. Nós estamos aqui desconsiderando esse aprendizado? Não, é importante. Mas ele fala assim que aprendeu diretamente de Deus, ele recebeu diretamente de Deus esse chamado. Ele recebeu de Deus. Eu lembro do apóstolo Paulo falando: olha, o evangelho que eu recebi, não recebi de homens, mas de Deus. É sinal que Deus também convoca, Deus também chama. Nós não podemos fazer disso uma experiência pessoal, uma doutrina, mas nós vamos ver que Deus vai chamar Amós. Assim como chamou outros profetas, ele vem dizendo: olha, eu chamo você para levar essa mensagem. É uma mensagem forte, é uma mensagem de denúncia do pecado, mas é uma mensagem para trazer o meu povo de volta, para trazer o meu povo para que ele seja restaurado. Nesse estudo nós vamos abordar aqui não só esse contexto histórico que nós acabamos de falar, mas também falar aqui dessa mensagem que é a mensagem central do livro de Amós. Qual que é a mensagem central? Essa mensagem central de Amós é uma mensagem que vai trazer uma ênfase nessa linguagem de repreensão. Amós aqui, no capítulo 1, a Bíblia vai falar que ele era pastor de ovelhas, que era de origem humilde. E a grandiosidade da sua missão profética não estava naquilo que ele poderia apresentar com as suas habilidades. Não, ele foi aprendendo essa profecia. O reinado de Jeroboão II, ele foi marcado por muitos contrastes. E grande desse contraste era o quê? Prosperidade econômica e corrupção moral. Expansão territorial, mas degradação social. Crescimento religioso, mas também afastamento de Deus. Ou seja, eles, por mais que viviam um momento pleno em uma determinada área, na outra eles se demonstravam decadentes. E Oséias vai apontar que é impossível, por exemplo, você ser religioso e não atentar para os pobres. É impossível você dizer que você adora a Deus no templo, mas viver a sua vida não somente em família, mas também em política, em uma corrupção moral. É impossível. E ele vai repreender. O reinado de Jeroboão II foi um reinado muito próspero. Estava no seu auge econômico ali quando Amós estava profetizando. Não somente o poderio militar,
mas a agricultura era muito forte ali na época de Jeroboão. Jeroboão, segundo, ele foi alguém que investiu em muitas, não somente estratégias militares, mas, se falando em agricultura, muito da tecnologia da época, que era daquela tecnologia mais poderosa, estava nas mãos de Jeroboão II. Israel superou territórios perdidos, ele recuperou territórios perdidos, especialmente na fronteira com a Síria. A Síria, ela estava sendo fragilizada naquela época, porque a Síria, aquele grande império, estava confrontando os grandes impérios na época. Não somente o babilônico, não somente as grandes nações como a Babilônia, mas também a Síria. A Síria se enfraqueceu por causa do poder da Assíria. Então a Síria, aquele grande império, estava ali à porta da Síria. Isso enfraqueceu muito a Síria. E o reinado do norte, ele vai se aproveitar disso, porque em algumas batalhas que ele não conseguia vencer lá atrás, agora Jeroboão vai conseguir vencer. Por quê? Porque a Síria estava enfraquecida. Então, Jeroboão e o reinado do norte foram crescendo a cada dia mais. O comércio floresceu, a economia baseada nessa agricultura começou a exportação de azeite, de vinho, ou seja, era um reinado próspero. E Jeroboão desenvolvendo ali as suas tecnologias, claro que dentro do padrão da época ali na agricultura e na pecuária. Mas as cidades cresceram. As construções luxuosas da elite também cresceram. O exército ali de Jeroboão era muito bem treinado. E assim, no ponto de vista externo, parecia um tempo de ouro para Israel. Por quê? Porque a prosperidade financeira bateu a porta e criou ali no meio desse povo uma ilusão de que Deus estava abençoando aquela nação incondicionalmente. Apesar da sua corrupção, eles diziam que Deus estava os abençoando. Criando ali aquela falsa, eu acredito que estava surgindo já ali, aquela falsa teologia da prosperidade. Mas nos bastidores, a desigualdade social imperava. Crescia. Os poderosos, com a sua influência, estavam massacrando os mais pobres, deixando eles mais pobres. Os poderosos daquela época, por causa de dívidas minúsculas, estavam escravizando o seu próprio povo. Um sistema social totalmente corrompido. E é contra isso que Amós vai levantar a sua voz. Porque apesar da riqueza da nação, apesar de uma nação próspera, o povo ainda estava vivendo em uma miséria. Não somente os pobres vivendo uma miséria, mas os ricos vivendo também uma miséria espiritual. Uma verdadeira exploração dos pobres. Os camponeses eram forçados a contrair dívidas para sobreviver, e acabavam perdendo as suas próprias terras. E Amós vai profetizar contra isso. Olha só no versículo 6, aqui de Amós, capítulo 2, diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo, e por um par de sandália, o pobre. Ou seja, uma dívida por causa de um par de sandália, o pobre era vendido como escravo. Olha o versículo 7. Pisam sobre a cabeça dos necessitados, como pisam no pó da terra, e negam a justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher, e assim profanam o meu santo nome. A exploração chegou a esse ponto, de abusarem da paciência do próprio Deus. Uma tributação abusiva no meio daquele povo. Enquanto os governantes impunham ali os seus impostos pesados sobre os trabalhadores, e os ricos se afortunavam nas suas riquezas, ficando ainda mais ricos, os pobres eram vendidos por causa de um par de sandália. Os pobres eram massacrados. E essa corrupção judicial ainda assim estava se instaurando no meio do povo. Por quê? Porque não havia justiça para o pobre. O pobre necessitado, se ele quisesse justiça, ele teria que vender a sua propriedade. E mesmo assim, ainda ficar à mercê daqueles juízes corruptos que estavam ali naquela nação. É contra esses que Amós vai proclamar a sua mensagem.
Uma justiça que, manipulada pelos ricos para favorecer a si mesmo e para favorecer essa classe, esse meio, onde o suborno é que imperava. Os mais necessitados não tinham poder. E Amós vai levantar a sua voz contra tudo isso. Quem precisava de uma atenção na justiça morreria sem ser atendido. E se quisesse ser atendido, e se de alguma forma ficasse devendo, teria que penhorar os seus bens. E se os seus bens não pudessem pagar a dívida, por mínima que seja aquela dívida contraída, eles iriam para a escravidão. E Amós vai levantar a sua voz. Eles vendem o justo por prata e o pobre por um par de sandália. Esse tipo de exploração era contrária à lei de Deus. Deus ordenava, ali em Levítico, qual que era o cuidado que o povo deveria ter uns com os outros. Levítico capítulo 19, a Bíblia vai falar a respeito de como deveria ser a vida em harmonia. Deuteronômio capítulo 15, como aquele povo deveria viver uns com os outros em harmonia, cooperando uns com os outros. Embora aquele povo continuasse realizando seus sacrifícios, embora aquele povo continuasse com as suas festas religiosas, embora aquele povo continuasse ali com a sua adoração vazia, Deus estava dizendo através de Amós: eu não estou recebendo o sacrifício de vocês. Eu não estou recebendo as festas religiosas de vocês. Mas Israel se considerava espiritualmente seguro por ser o povo escolhido de Deus. E Amós vai dizer: só isso não basta. Vocês precisam ter um comportamento que esteja alinhado àquilo que Deus chamou vocês para serem. Enquanto os templos, os templos e suas casas luxuosas, enquanto o exterior estava ali bem adornado com vestes, com pedras preciosas, o coração está distante de Deus. Porque o povo adorava no santuário em Betel, mas a sua religiosidade estava totalmente decadente. Não adiantava nada descer até Jerusalém, não adiantava nada descer até qualquer outro lugar que eles fossem para adorar. Não adiantava. Por quê? Porque da mesma forma que eles adoravam a Deus aqui, o sincretismo religioso ainda era presente no culto a Deus. Eles misturavam o culto a Deus com qualquer tipo de prática pagã. E Oséias vai dizer: o sacrifício de vocês é um sacrifício de idolatria. A religião de vocês é uma religião ilusória. Eles esperam o dia do Senhor, como diz Amós capítulo 5 ali, do 18 ao 20. Eles esperam o dia do Senhor como um dia de triunfo para Israel. Mas Amós vai alertar que seria um dia de juízo e de destruição, como está lá em Amós capítulo 5, versículo 18 ao 20. Eles se apegavam às promessas. Eles sabiam aquilo que Deus falou a respeito deles. Eles conheciam as profecias, conheciam a lei e sabiam aquilo que Deus havia prometido. Se apegavam a essas promessas. Eles se apegavam às promessas. Mas eles achavam que apenas o fato de serem povo escolhido de Deus, os estavam validando diante de Deus. E Deus vai rejeitar essa adoração. E é contra essa hipocrisia que Amós vai levantar a sua voz e vai dizer: vocês precisam se arrepender. Amós capítulo 5, versículo 21 vai dizer assim: odeio, desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Aí no versículo 24: mas corra a justiça como um rio, a retidão como um ribeiro perene. Amós não era esse profeta de palácio, nem era esse sacerdote ligado à elite, mas ele era um simples agricultor. E aí, quando você olha para toda essa estrutura de poder, Amós, mesmo sendo essa pessoa simples, mesmo sendo esse agricultor, ele tem coragem de se posicionar e de levantar a sua voz contra esse sistema. E fica aqui para nós um alerta para todos os tempos, porque é isso que Amós vem trazer. Ele vai trazer semelhanças assim importantes. Ele vai trazer semelhanças dizendo que por mais que a corrupção, por mais que há uma prosperidade financeira, por mais que há um tempo de prosperidade,
Deus não está se agradando de vocês. Por quê? Porque vocês conseguiram tudo isso debaixo de uma corrupção moral e uma infidelidade ao Senhor. Amós capítulo 5, versículo 6 vai dizer assim: buscai ao Senhor e viverei. O recado de Amós é, olha, vocês querem viver? A vida de vocês está totalmente atrelada ao fato de vocês buscarem ou não ao Senhor. Ou vocês buscam ao Senhor e vivam, ou vocês não buscam ao Senhor e vocês não vivem. A prosperidade econômica de Israel levou esse povo ao auge financeiro e ao auge militar. Mas a desigualdade social estava gritando aos ouvidos de Deus. A injustiça social, a corrupção religiosa, o culto a Deus misturado com práticas pagãs e o sacerdócio corrompido, aquele que não repreendia o pecado, o sacerdote que aceitava sacrifício diante do suborno, esse era repreendido por Amós. Esse que recebia a repreensão através dessa mensagem de Amós. E Amós vai dizer que Deus vai julgar esse povo. Deus vai julgar Israel. Deus também vai julgar as nações vizinhas. E Amós vai ter ali a sua visão do juízo de Deus. Amós, ele vai declarar que Deus virá com seu juízo. Para quê? Para aniquilar toda a hipocrisia e os pecados de Israel. Amós, ele vai falar contra a hipocrisia religiosa, contra a opressão dos pobres, contra a justiça social. Vai falar contra essa falsa segurança que Israel tinha, de por ser um reino próspero, acreditar que eles estavam bem diante de Deus. Ele vai dizer assim, não, vocês estão plantando juízo para vocês. Essa falsa segurança em Israel. Amós dizia, buscai ao Senhor e vocês vão viver. Não se apoiem, não se estribem, não se apoiem naquilo que vocês pensam que são. Amós, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 3, Amós vai ter ali a visão do enxame de gafanhotos. Que esse enxame de gafanhotos é a mesma ideia ali em Joel, trazendo o juízo contra aquele povo, um símbolo de destruição. Essa condição financeira seria destruída, toda prosperidade seria destruída sobre a terra de vocês. Amós também no capítulo 7, aí no versículo 4 ao 6, ele vai ter a visão ali de um fogo consumidor, que representa também o juízo de Deus, um juízo imenso. Do versículo 7 ao 9, ele vai ter a visão de um prumo, falando assim, dizendo que Deus está medindo vocês. Deus está olhando se a retidão de vocês está alinhada com aquilo que Ele espera. Deus está desafiando aquele povo a viver em retidão, a viver na linha. Deus está dizendo para eles, olha, eu estou vendo. Amós está dizendo para eles, eu estou vendo o Senhor ao lado do altar. O Senhor ao lado do altar, mostrando que não há como escapar do juízo. Ele tem uma mensagem de juízo. E para não fugir ali da mensagem de todos os outros profetas menores, Amós tem uma mensagem de juízo, mas também tem uma mensagem de esperança. Amós fala do dia do Senhor, mas Amós também fala que haverá uma restauração separada para o povo de Israel no grande dia do Senhor. Ele fala que o Senhor vai julgar o povo, mas que o Senhor também trará esperança, remindo aqueles que se arrependeram e tirando do meio deles todo o castigo, que o castigo ficará para os seus inimigos. Mas Deus é aquele que redime e restaura. Essa é a mensagem de Amós. Amós é esse agricultor, é esse que cuidava do gado, cuidava ali da plantação de sicômoros, mas é alguém que tinha uma consciência profunda da justiça de Deus e dos seus juízos. Essa é a mensagem de Amós. Hoje terminamos aqui nesse estudo sobre os profetas menores do panorama do Antigo Testamento. Essa mensagem de Amós, um homem, um profeta de Deus, que tem uma mensagem poderosa de juízo, de arrependimento, mas também de esperança. Que Deus abençoe você e amanhã estaremos aqui com mais uma aula de panorama do Antigo Testamento.